Hola, ¿todo bien? Espero que estén mejor que semana pasada. Bueno, vamos a continuar nuestros estudios. Entonces busquen ahí sus libros, el libro de español, en la página 50 para que podamos seguir. Vamos a ver hoy estilos de tratamiento, formal e informal, y algunas interpretaciones de texto. Bueno, siguiendo entonces, para empezar, observe atentamente as imagens e leia a definição do anúncio publicitário a seguir. Texto 1. No cuentes las horas para caer en la tentación. Date um respiro. Primeira coisa, vocês vão observar a frase, vão ler a frase e vão ver se vocês conseguiram entender, né, o que ela quis dizer, a mensagem desse anúncio. Então, agora eu quero que vocês busquem ou me digam se ela é uma frase formal ou é uma frase informal. Ficou em dúvida? Como é que a gente vai saber? Como é que a gente vai fazer isso? Vocês vão buscar o verbo. Qual é o verbo da primeira frase? No cuentes. E da segunda? Date um respiro. É o date. E aí, como é que eu vou saber identificar se é uma frase formal ou informal? A gente vai olhar o verbo. Se ele estiver conjugado no tu, ele é informal. Se ele estiver conjugado no usted, ele é formal. Como é que eu consigo ver quando eu não tenho certeza do verbo? Lembra que o tu, ele vem conjugado, ó, cuentes. No cuente usted. Então eu vou tirar o S. O tu, ele vai ter esse S no final da conjugação. E o date, nós vamos ter quem ali? O pronome. O te é um pronome para o tu. Então ele é um pronome para informalidade. Então nós temos o primeiro anúncio como informal. E o segundo, busque, compare e se encuentra um livro melhor, cómprelo. Los anuncios que se quedaron en nuestra memoria. A mesma coisa. Vamos buscar os verbos para ver em qual pessoa eles estão conjugados. Busque, compare, encuentra e cómprelo. Se vamos a pensar, busque, compare, encuentra, cómprelo. A gente está colocando ele no tu ou no usted? No usted. Então, ele está direcionado para a formalidade. Eu respondi isso antes. O tu, ele vai ter o S, né? E o usted, ele vai ser tirado esse S para fazer a diferenciação entre formal e informal em uma frase, em um texto, em qualquer lugar, tá? Seguindo, aí temos uma explicação. Sabemos que o anúncio publicitário é um gênero textual que visa despertar e chamar a atenção do leitor para um determinado produto ou serviço, persuadindo-o a comprar ou fazer uso do que está sendo anunciado. Seu principal objetivo é atrair não apenas o interesse momentâneo, como também a vontade de consumir, o que é apresentado no corpo do texto. Para tanto, o enunciador da propaganda opta pela linguagem mais formal ou mais informal, dependendo de suas intenções com o texto em questão. Então, aqui está em português para que vocês entendam que é a mesma coisa na nossa língua, né? É um anúncio publicitário, a gente quer vender, a gente quer persuadir, a gente quer convencer o outro a comprar aquilo que a gente está vendendo. Então, dependendo para o público, ele vai ser uma linguagem formal, se é um público mais jovem, vai ser uma linguagem informal, se é um público mais adulto, mais direcionado, vai ser uma linguagem formal. Então, tudo depende da intenção do autor do texto, né, esse direcionamento. Número 1. Señala a opção correta respecto ao lenguaje utilizado nos textos publicitários presentados. Letra A. Los dos textos mantienen un estilo formal? Não, a gente já viu que não. Los estilos son distintos. El primero es formal y el segundo informal? Não, a gente já viu que é o contrário. Los dos textos siguen el estilo informal? El primer texto está escrito en lenguaje informal y el segundo en lenguaje formal. No es posible detectar la formalidad o la informalidad de los textos. Fácil porque já vimos antes. Letra D.
Entresaca elementos de los textos que justifiquem tu resposta à pergunta anterior. Então, como é que a gente vai saber? Vamos retirar do texto o que justifica a gente colocar que o primeiro texto é informal e o segundo texto é formal. O que vai justificar? São os verbos. Então, o no cuentes, o busque, o compare, o encuentra e cómprelo. Então, são todos os verbos que vão fazer com que eu saiba se eles são informais ou formais, através da conjugação. Vale? Seguindo, agora um pouco de gramática também, para aprender os pronombres, uso formal e uso informal. Aqui não é uma aula de pronome pessoal, tá? A gente vai só revisar os pronomes que são usados para formalidade e para informalidade. Então, nós temos ali, singular, usted, e plural, ustedes. Como se chama usted? Como se chamam ustedes? Quando é que eu uso usted? Vamos lembrar? A gente já trabalhou isso algumas vezes nos anos anteriores, mas quem é novo também aí já pode ver com a gente, lembrar do português também. Quando é que nós usamos senhor? Senhores. Para quando? Para pessoas mais velhas, autoridades, em questões, em situações de respeito, né? Então a gente vai usar para formalidade, quando eu não tenho essa intimidade com a pessoa. Los pronombres usted y ustedes caracterizan el lenguaje formal en los países de habla hispánica, sea en España, sea en Hispanoamérica. Ou seja, usted e ustedes será sempre formal, tanto na Espanha como na América, né, na Hispanoamérica toda. Isso quer dizer que não vai ter diferença. Uso informal. Temos o tu, o vosotros e ustedes. Aqui nós temos uma diferença, porque a gente tem um pronome a mais. Nós tínhamos em cima ali, usted e ustedes, formal. E embaixo nós temos o tu e o vosotros, que são pronomes de segunda pessoa, do singular e segunda pessoa do plural, mas apareceu ustedes também. Mas ustedes em cima era formal, e agora ele apareceu como um informal. Ou seja, vai ter uma variação aqui. Donde vives tú? Donde vivís vosotros? ¿Dónde viven ustedes? El pronombre tú es de uso informal, sea en España, sea en Hispanoamérica. Sin embargo, no entanto, en plural encontramos algunas diferencias. El pronombre vosotros es de uso coloquial en España, mientras el pronombre ustedes será de uso coloquial y formal en los países de Hispanoamérica. En España se emplea el pronombre ustedes para el tratamiento formal. O que isso quer dizer? Que na Espanha eles vão ter esses dois, o tu e o vosotros. E na Hispanoamérica eles vão ter quem? Eles deixaram de usar ali o vosotros e colocaram no lugar o ustedes. Então, o vosotros só é usado na Espanha. E o ustedes, ele é na Hispanoamérica formal e informal. Como é que eu vou diferenciar formalidade e informalidade? Na situação. El voceo. En algunas variantes del castellano o castellano americano se emplea la forma vos para el pronombre de segunda persona del singular en lugar del tú estándar. Normalmente esta variação está acompanhada de uma conjugação particular. O que isso quer dizer? Que em alguns países, vocês têm a lista ali na apostila, né, na página seguinte, não coloquei aqui, nós temos o uso do vos no lugar do uso do tu. Isso é uma variação. E nesses países que usam o vos, a gente chama que eles voceam, é o uso do voceo. Voceo porque se usa vos. O tu é o tuteo. Então, é uma variação que pode acontecer. O que acontece aqui? O vos, ele tem uma conjugação particular. Ele vai ter uma conjugação específica para a gente conseguir identificar. Antes eu coloquei ali em cima, quando é que eu vou usar uma linguagem informal, né? Porque o vos, ele é informal. Ele é igual ao tu. Eu vou usar o tu para informalidade e o vos também para informalidade. Então, eu vou usar com quem? Com amigos, com familiares, com pessoas que eu tenho uma certa intimidade.
Continuando, en esta viñeta de la escritora argentina Maitena se nota el uso del pronombre vos en lugar del pronombre tú, como señal de informalidad entre las dos mujeres. Primera clase. A ver, tesoro, si nos entendemos. ¿Vos querés reducir, endurecer o tonificar? E ela responde, quero huir. Huir significa fugir. Eu não quero estar aqui na academia, eu não quero reduzir medida, não quero endurecer, não quero tonificar, eu quero fugir daqui. Bom, a compreensão não é o caso aqui, né? Aqui está dizendo ali, ó, vos querés. Como seria usado no tu? Eu iria dizer o quê? Tu quieres reducir, endurecer ou tonificar. Isso quer dizer que tem uma diferença de conjugação, tá? E como é que vai funcionar? Vai funcionar como eu coloquei ali do ladinho, ó. La conjugação del vos é igual a quem? O vosotros menos a letra I. Alguns exemplos para vocês entenderem. Vosotros estáis. Vos estás. Tirei a letra I. Vosotros entendéis. Vos entendés. Vosotros estudiáis. Vos estudiás. Vosotros sois. Vos sos. Então, a conjugação dele, ela é dessa maneira. Por isso que ela tem uma conjugação diferente do tu. Tá? Uma conjugação com uma variação diferente. Então, a gente tem que pensar um pouquinho antes de ver. O tu fica mais fácil pra gente, porque a gente acaba usando quase da mesma maneira que o português, né? A próxima. Lo más importante no es lo que tenés, lo que haces, sino lo que sos. Essa mensagem está escrita num muro de Buenos Aires. Então, a gente tem que observar o quê? Tem algumas pichações nesse muro, né? Se vocês olharem do lado direito, aqui, ó, tá Movida Madrid, que faz uma menção a Madrid. Então, aqui teríamos aqui o espanhol de Madrid, ou seja, o espanhol da Espanha. Como a gente tem esse espanhol da Espanha, aqui seria o quê? Lo que tú tienes, lo que tú haces, sino lo que tú eres. Mas, como esse muro fica em Buenos Aires, eles fizeram uma modificação para dizer, nossa, esse aqui é daqui, é de Buenos Aires, e a gente não usa o tu. Então, eles fizeram o quê? Eles modificaram. Onde é que tem algumas modificações? Eles tiraram o i, eles colocaram um acento, porque tenéis, tira o i, tenés, lo que haces, lo que hacéis, tira o i, haces, e lo que tu eres, vosotros sois, tira o i, sos. Então, a gente tem aqui, ó, as modificações que eles fizeram para dizer, olha, aqui se usa el vos. Não se usa o tu, como na Espanha. Aí a próxima questão, contesta em português. Que tipo de modificações han hecho en el mensaje? Quais são as modificações que foram feitas? Vamos voltar lá? Ó, o que eu assinalei ali? Todas são modificações o quê? No verbo. Então, a gente tem que colocar uma resposta aí. São modificações nos verbos. Então, ó, modificaram as marcas, né, da segunda pessoa do singular, de tu para vos. Né, o tiene virou tenés, o haces virou haces, o eres virou sos. Então, a gente tem essa modificação, né, de tu para vos. E, obviamente, mudou a conjugação verbal. E por que te parece que elas hicieron? Por que eles fizeram isso? Por que eles fizeram essas modificações? Porque ele está escrito num muro de Buenos Aires e a mudança foi feita para enfatizar que nessa região acontece o fenômeno do boceo, né, que é característico dali, e não o tu, que é característico da Espanha. Então, existe essa diferença. Ok? A gente vai para a segunda parte, tá? Eu vou fazer em dois módulos também. Então, a gente continua na aula 2. Já, já.